Hoje eu vou te mostrar 7 dicas infalíveis para deixar sua sala de TV perfeita. Por isso separei as maiores dúvidas quando o assunto é decorar a parede da televisão. Eu sei que é cabo para todo lado, a tela é grande, o móvel é pequeno e a gente só querendo que a decoração da sala de estar fique bonita. Então fica comigo que a gente vai mudar isso. Esse é o novo quadro do canal onde eu respondo as maiores dúvidas e mostro a decoração dos inscritos. E já adianto, a decoração da sala da inscrita de hoje tem um probleminha que talvez você tenha também. Então bora começar o SOS Decoração. Sabe aquela sensação de que a TV ficou grande demais? Ou então pequena demais e parece perdida na parede? A primeira pergunta que selecionei foi sobre isso. Qual o tamanho ideal da televisão para minha sala? Isso tem um jeito simples de resolver. Anota aí. Mede a distância da parede do sofá até a parede onde a TV vai ficar e multiplica por 20. Isso vai dar o resultado do tamanho máximo que você pode usar em polegadas. Assim você fica dentro da faixa ideal. Faz essa continha e escreve aqui qual o resultado de tamanho máximo que deu para você. Essa conta simples evita erro, principalmente em sala pequena, e garante conforto visual para assistir seus conteúdos preferidos. E aposto que ninguém quer sentir que está dentro da tela, né? E se você fica com o pescoço dolorido assistindo TV, cuidado! Isso pode ter relação com o que eu vou te falar na dica 2. Outra dúvida clássica é: em que altura a TV deve ficar? Esse é um detalhe comum, mas que faz toda a diferença no dia a dia. A altura da TV deve ficar com o centro da tela mais ou menos na altura dos olhos quando você estiver sentado no sofá, bem como você vê nessa imagem. Assim a cabeça não fica inclinada ou abaixada demais. E ninguém merece ganhar uma dor de brinde depois de maratonar a sua série favorita, né? A próxima pergunta é sobre a cor da parede. Posso deixar a TV assim na parede para ficar mais clean? Tem gente que gosta e tá tudo bem, mas não é legal deixar a TV sozinha, isolada no meio da parede como essa aqui. Ainda mais se a TV for pequena, como as de 32 polegadas e a parede for larga. Para mudar isso, tem uma ideia ótima que mais adiante eu vou te mostrar. Mas voltando para a cor da parede, sabia que a cor errada cansa o olhar? E até influencia no nosso humor. Então prefiro os tons da natureza, como o verde sálvia e o azul, ou os neutros e terrosos. Cuidado com cores muito vibrantes e chamativas, tipo esse vermelho aberto ou o amarelo forte. Esses podem prejudicar até a visão e causar um nervoso sem necessidade. Prefira tons mais suaves, sobretons e cores que se integrem ao restante da decoração. Uma pintura decorativa como essa fica super interessante e você consegue fazer em apenas um dia. Pode ser um arco, uma meia parede ou até uma faixa colorida só atrás da TV. Mesmo sem gastar muito, essas ideias criativas e baratas deixam a sua casa incrível. E antes da próxima dica, lembrou de deixar o like? Você sabe que com o like eu entendo o que você gosta e trago mais ideias assim para sua decoração. Like dado? Vamos continuar. Outra pergunta é: como usar adesivo vinílico na parede da sala? Eu sei, você já deve estar cansada de ver gente na internet decorando tudo com ele, da parede ao piso. Eu não tenho nada contra esse material e até indico nas consultorias de decoração do canal, mas tome alguns cuidados. Primeiro, tem que saber combinar com o estilo da sua decoração para durar bastante tempo e você não enjoar. Às vezes aparecem modas passageiras, como os adesivos 3D e as paredes forradas de glitter. Tome cuidado com essas misturas. Olha o famoso adesivo que imita mármore e está na casa de muita gente. Talvez não combine bem com a sua decoração. Por exemplo, se usar em uma sala estilo rústico, onde a madeira é o destaque, ele ficará perdido. Ou numa sala clássica, usar a imitação de cimento queimado. Isso é muito mais industrial e vai criar um conflito que vai pesar no ambiente que é mais tradicional. Outra coisa é o aspecto do material. Os tijolinhos e os ripados com cara de falso são um pecado decorativo. Prefira sempre usar os adesivos de maior qualidade, de padrões com texturas e com boas avaliações de compra. A próxima pergunta é: qual a medida usar na prateleira acima da TV? Essa está em alta. Usar uma prateleira acima da TV te dá liberdade para brincar com objetos decorativos e plantas. Ainda mais se você é como eu que adora trocar tudo de lugar.
Mas tem gente que erra no tamanho e coloca a prateleira assim e fica parecendo que tá faltando um pedaço. Agora você deve estar pensando, mas qual é a medida ideal do móvel da TV, Fábia? Boa pergunta. Ele também faz toda a diferença nessa composição e eu já vou te explicar mais sobre os móveis. Agora, sobre a prateleira, aí vem um detalhe. Sabia que é bom que ela tenha a mesma largura que o móvel da TV para manter a harmonia? E a profundidade ideal fica entre 15 e 20 centímetros. Assim você consegue até colocar vasos pendentes. O verde natural é o par perfeito para a tecnologia. Experimente colocar uma jiboia. Elas são lindas, resistentes e dão aquele toque de vida na sala de estar decorada. A próxima dúvida é como deixar a sala mais aconchegante. Isso não precisa ser algo complicado e caro. Comece investindo na iluminação básica agora mesmo, sempre com luzes branco quente. Incremente com um abajur que traz uma iluminação bem suave. Mas vou te dizer, uma fita de LED simples na prateleira acima da TV é mágica. Aquela luz amarelinha suave cria um efeito de clima de cinema em casa. Desliga a luz principal, acende só essa e pronto! Hoje tem luzes de LED práticas que basta ligar na tomada sem complicar. Faça isso e aposto que você nem vai querer sair do sofá. E antes de salvar a decoração da inscrita de hoje, vamos para a última dica. Outra dúvida é, o que devo considerar antes de comprar o móvel da TV? Na decoração atual está em alta usar a TV direto na parede. Mas se você quiser comprar um painel pronto que ajude a esconder os fios, atenção! Nada de modelos cheios de recortes, brilhos e texturas que você vai enjoar rápido. Prefira os mais lisos, retos e atemporais. E falando em fios, não adianta uma decoração linda com cabos aparecendo, né? O mais simples é esconder os fios com canaletas como essas. E qual o tamanho ideal do móvel da TV? Ele deve ser um pouquinho mais largo que a TV, sobrando nas laterais. Assim equilibra o visual e dá para colocar uns vasos, esculturas ou plantas sem esconder a tela. Para quem quer espaço na sala, evite móveis de modelos abertos. Prefira os com portas fechadas que dão mais armazenamento e escondem aquela baguncinha. Mas se você já tem um móvel muito grande e a TV é pequena, calma. Monta uma combinação linda com molduras como essas que vão te ajudar a disfarçar o tamanho pequeno da TV. E chegou o momento mais especial do vídeo, a decoração da inscrita. Essa foto aqui foi enviada por uma seguidora querida que me perguntou como melhorar a parede da TV. Olha a foto. A base parece ótima, tem cores neutras, móveis bonitos, mas não acha que a TV está muito alta e inclinada? Eu baixaria um pouco e deixaria reta. Se pudesse, colocaria um móvel um pouco maior que a TV nas laterais. Mas ela conseguiu disfarçar bem usando a mesinha do lado do móvel. Isso ficou bom e é uma dica para quem tem móvel da TV pequeno e TV grande. Também tiraria a mesa à esquerda para aliviar o visual e colocaria uma planta alta num vaso bonito ao lado da janela. Tipo a Zamioculca, que é uma planta fácil de cuidar e é super elegante. Tiraria também o excesso de velas e castiçais e colocaria a mesa de centro como ponto focal com um belo vaso de plantas. E aqui senti falta de um tapete, que é essencial para delimitar o espaço e trazer aquele clima aconchegante. Viu como as ideias bem pensadas melhoram muito a decoração? Agora eu quero saber, o que você mudaria nessa sala? Me conta aqui nos comentários, eu amo quando vocês compartilham as ideias. E esses são pequenos ajustes de design que você pode fazer também. E se quiser que a sua casa apareça no próximo episódio, me segue aqui e manda sua dúvida e foto no chat. Irei te avisar se a sua decoração for a escolhida. Obrigada por ficar até o final comigo e até o próximo SOS Decoração.